Então eu vou mostrar para vocês aqui esse servidor, tá? Esse é um servidor da Dell, modelo R420. Então nós vamos mostrar algumas características físicas desse aparelho aqui. Primeiramente, ele é deitado, ele é bem modelo Slim, ou seja, é um servidor para rack. Tem aquele servidor de pé, que parece um computador normal, um gabinete. E tem esse aqui que ele é encaixado no rack, aqueles racks de pé. Você encaixa, ele parece uma gaveta, mas dentro dele é um servidor. E aliás, muito potente. Então, uma característica de servidores que nós temos é o que eu vou mostrar aqui agora. Nós temos aqui uma tampa, tá? Essa tampa aqui, ela não solta facilmente. Aqui tem a trava na lateral, ó. Se eu tentar soltar, ela não vai soltar. Por quê? Porque a função, a ideia de um servidor é ser protegido. Senão qualquer um vai lá, aperta o botão de ligar, desliga, liga, enfim. A pessoa mexe onde não deve, né? E o servidor ele tem que ter proteção. Então essa é uma proteção que os servidores costumam ter. Quer seja no modelo rack ou aquele modelo de pé. Então também depende do fabricante. Dell, HP são os mais conhecidos, né? E eles costumam ter aí, na engenharia do projeto, costuma ter algum tipo de proteção na parte frontal dele. E aqui, por exemplo, para que eu possa abrir essa tampa e acessar o botão de power, que é o botão de ligar, fica nesse cantinho aqui, ó. Existe uma espécie de chave. Então você vê aqui, ó, uma espécie de chave da Dell. E naturalmente, no dia a dia você não deixa ele aqui, porque se você deixar alguém também pega e simplesmente abre. Então a chave, ela, assim como a chave de porta, tem o lado certo de encaixar, né? Aqui, ó, nessa parte. Então eu vou encaixar aqui no lado certo, ó. Encaixou. Então no momento que ele encaixa, eu viro. Pronto, abri. Agora eu posso apertar aqui a alavanquinha, ó. E aí a parte frontal sai, ok? Então eu consigo tirar aqui, ó, essa parte que é só encaixada. E agora eu tenho acesso a essa parte aqui da frente do servidor. Aqui eu já tenho o modelo dele, que é o R420. E eu tenho aqui portas USB. E também tenho aqui, ó, uma porta VGA, que é saída de vídeo. E tenho o botão de ligar, que é bem pequenininho do lado aqui, ó. Então se ele estiver conectado na tomada, eu vou ligar ele e aí ele vai funcionar. Depois eu vou lá e encaixo novamente essa parte aqui, ó. E aí, para ele ficar seguro, eu coloco a chave e giro ele. Pronto, tá fechadinho. Ó, ninguém mais consegue abrir ele. Então essa é uma característica aqui do servidor ou dos servidores. E para abrir ele, a tampa de cima, nós temos aqui no canto. Nós não precisamos ter parafuso, apenas uma alavanca. A gente levanta a alavanca e conforme você puxa, ó, a própria tampa já solta. Ó, de forma bem fácil, a gente consegue abrir ele. Muito bem, então aqui nós temos o servidor, sem a tampa de cima, né? Conseguimos ver por dentro dele como que é. Então é um equipamento bem compacto, porém com uma potência muito boa. Então aqui nós temos, ó, de forma bem resumidamente falando, nós temos o leitor de CD. Esse aqui ainda tem um leitor de CD. Ele é conectado aqui, pega a energia do mesmo cabo que liga o HD. E o cabo SATA dele, ele faz o percurso e vai até a porta SATA na placa-mãe aqui, conectado. O funcionamento é bem parecido com o de um desktop, tá? Então funciona aqui o SATA e alimentando aqui o leitor de CD. Aqui nós temos também CD ou DVD, né? Aqui nós temos também, embaixo dessa parte metálica, nós temos os HDs. Tem o HD 0, HD 1, HD 2 e HDD3. Então, é um chicote de cabos que ele vai interligando aqui, ó. E aí nós conseguimos colocar 4 HDs. Eles ficam aqui embaixo. Então a gente encaixa aqui e eles ficam protegidos. Bem no centro aqui nós temos uma sequência de coolers. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. E consegue colocar mais um aqui, ó, 6. Então nós conseguimos ter 6 ventiladores conectados aqui.
E aí é onde que está o ponto interessante. Um servidor que fica ligado 24 horas, ele pode superaquecer, até porque ele executa processamentos que exigem muito do processador. Então, nós no desktop, geralmente a gente tem um cooler que fica em cima do dissipador de calor, e aí ele pega o calor que o dissipador absorve do processador, ele dissipa esse calor. O cooler gira e vai espalhando esse vento quente, né? Esse ar quente. Aqui nós temos numa posição diferenciada na lateral. Ó. O processador está aqui e os coolers eles vão jogando, né, assoprando e jogando o ar quente para fora. Isso também para a memória e para a fonte, ó, na direção da fonte, da memória, do processador, das memórias e do outro processador. Então, o cooler ele tem uma função importante. E o detalhe, o próprio servidor ele tem recursos que ele faz o gerenciamento da rotação dos coolers. E aí, conforme vai aquecendo, ele gira mais, conforme refresca, ele gira menos e mantém assim o silêncio, mantém silencioso, porque imagina tudo isso de cooler trabalhando, o barulho que deve ser, né? Mas o próprio servidor consegue gerenciar isso. Aqui nós temos os bancos de memória, né? Ou conhecidos slots de memória. Nesse modelo de servidor nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais 6. São 12 slots de memória. Podemos colocar aí 12 memórias. E as especificações técnicas dele diz que ele suporta 380 ou 390 GB de memória, alguma coisa assim. Então é muita memória. Cada pente de memória aqui com bastante capacidade. Então imagina aí que um desktop costuma ter 8, 16 de memória, um desktop padrão, né? Alguns até tem 4 GB e já roda o Windows. Imagina um servidor com mais de 300 GB de memória. Então nós temos aqui os slots para isso. Esse servidor tem dois processadores. No caso aqui ele só está com um, que está embaixo aqui do dissipador. Mas temos um segundo slot aqui, ó, CPU 2. Então nós temos CPU 1, CPU 1 e CPU 2, ou centro de processamento de dados, né? Então é o processador. Então nós temos aqui a opção de colocar os dois. Por questão de uso e também financeira, esse servidor só tem um processador. Mas aí que está a diferença. Qual a diferença de um servidor para um desktop? Um desktop tem tudo que um servidor tem. Ou melhor, um servidor tem tudo que um desktop tem. Tem processador, tem memória, tem o cooler para ventilar, tem os HDs, tem a fonte, enfim, placa-mãe e tal. A diferença é que um servidor, com a tecnologia de servidor, ele costuma ter contundência, ou seja, ele costuma repetir algumas peças. Nós falamos sobre o cooler. Ó. Se um queimar, continua rodando. Temos vários HDs. Se um pifar, os outros continuam na ativa. Podemos ter dois processadores. Se um parar, o outro continua funcionando. E assim vai. A placa-mãe dele, nesse caso aqui, é uma placa-mãe bem grande, né? Até porque exige que seja assim, pelo fator aqui físico dele, né? Os chips também não tem muitos chips. Se você olhar, são poucos componentes eletrônicos que tem na placa. Mas ela tem uma capacidade muito boa porque ela foi desenvolvida para isso, para essa função. E aqui nós temos duas fontes internas ou fontes redundantes. Se queimar uma, automaticamente a outra continua funcionando e o servidor não para. Essa é a diferença de um desktop, né? A redundância dele faz com que ele fique sempre online, né? E funcionando. Tem duas placas de redes, então assim, é muito interessante. A fonte é só encaixada, a gente pode tirar ela aqui, ó. É uma fontezinha bem pequena, né? A gente aparentemente não daria nada para ela. Mas ó, 550 watts de potência. Geralmente uma fonte de desktop normal, um desktop básico, com uma fonte de 200 watts, já funciona o desktop. Aí você pega uma fonte gamer, que tem lá uma fonte real 500 watts. Essa aqui ó, tem 550. Então ela encaixa. Não é igual ao desktop que tem vários fios que você sai encaixando na placa-mãe, nos dispositivos. Ela encaixa na placa e a placa aqui ó. Essa placa-mãe aqui que liga, essa placa-fonte, né? É uma placa-fonte, liga os fios
na placa-mãe. Aí ela alimenta aqui a placa-mãe e os demais dispositivos. Então, se você precisar substituir a fonte, é bem fácil. Ela encaixa bem no cantinho aqui. Ó, aqui, ó. Pronto. Basicamente, essa é a apresentação aqui do servidor, nesse modelo aqui, o servidor Dell R420. Ok, então como trocar o HD do servidor Dell R420? É muito fácil e simples. Aqui nós temos vários HDs, 4, né? E fica embaixo dessa parte metálica, a gente precisa remover o HD. Não tem parafuso, não preciso de chave, apenas eu vou soltar aqui, ó, o cabo SATA, traz os dados de energia para o HD, que é o que faz a comunicação do HD com a placa-mãe. Soltei esse cabo aqui, o HD já está desconectado. Então, ele vai sair pela parte frontal. Eu preciso tirar a tampa, no caso aqui já tirei, né? Que é essa tampa que protege aqui a parte frontal dele. Então eu tiro a tampa. E aqui na parte de trás do HD eu tenho uma alavanca com uma setinha indicando. Se eu tentar empurrar, ele não vai, ele trava. Então eu preciso baixar aqui essa alavanquinha e empurrar. Pronto. Nesse momento que a alavanca entrou embaixo aqui do case, eu consigo puxar o casezinho, ó. Nós temos aqui um HD da Dell de 500 GB de capacidade. Mas o interessante é que para colocar esse HD dentro do gabinete, eu preciso desse case, né? É uma parte aqui com acabamento metálico, né? A parte frontal também tem um acabamento certo. Então eu preciso apenas trocar ou tirar esses parafusos aqui na lateral. E aí sim, eu removo o HD do case e coloco outro no lugar. Nesse caso eu posso colocar até um HD ou um SSD. Só que o SSD ele é menorzinho, né? Mais fino, mais compacto. Então eu preciso talvez fazer alguma adaptaçãozinha aqui dentro. Mas eu consigo parafusar ele aqui ou até mesmo colar, se for necessário. Uma vez que eu troquei o HD, coloca de volta aqui nessa posição, ó. E aí você vai empurrando, quando ele passar aqui, ele trava. Pronto, o HD está trocado, apenas eu vou conectar aqui o cabo e posso fazer as configurações necessárias, instalar o Windows, enfim. Muito simples, rápido e prático. Então vamos uma dica aqui importante, né? O servidor está ligado, tá? Ele mesmo tendo vários coolers aí trabalhando, ele está bem silencioso. Nós temos aí dutos de ventilação onde vai sair o ar quente, né? Aqui por trás. Dá para até sentir aqui, ó, o vento quente chegando aqui, né? Então agora eu vou abrir a tampa e vamos observar o que vai acontecer, ó. Abrindo a tampa com o servidor ligado. Ó o barulho. Então você percebe que ele disparou aí os coolers. A gente percebe aqui, ó, tá ventilando bastante. Então ele refrigera bem. Mas por que esse barulho? Porque ele tem um sensor. Então o sensor faz com que ele, quando identifique que a tampa está aberta, ó, pode ver que ele começou a diminuir. Ó como ficou silencioso agora, ó, porque eu estou apertando o sensor aqui, ó. Esse sensor, ele está conectado aqui na placa controladora dele, né? E aí, conforme o sensor estiver levantado, ele vai disparar o cooler. E quando a gente coloca a tampa tem a função de baixar esse sensor. Nesse modelo é aqui. Tem outros modelos que também é parecido, né? Tem um sensor e tem modelos de servidores que se tiver com a tampa aberta, ele nem liga. Você vai tentar ligar o servidor e daí o servidor ele não vai ligar porque é uma espécie de proteção que tem. Porque na realidade o ideal é que o computador não fique, né, com a tampa aberta, porque corre o risco de cair alguma coisa, ele é composto de componente eletrônico que pode queimar, danificar, enfim. Então a tampa fechada é uma proteção física aí para os componentes eletrônicos dentro do gabinete. Então nesse caso aqui, se você é técnico e está numa bancada, talvez trabalhando com o servidor, e o barulho dele não diminui, fica alto, lembre-se disso. Procura tampar ele, né? Colocar a tampa, porque em algum lugar tem algum sensor que vai causar esse barulho aí.
Bom, então agora é só tampar o servidor, né? Nós temos que estar com essa parte aqui levantada, porque é o que vai travar. Coloca a tampa aí na posição certa. E conforme você posicionar, ó, você vai empurrar a tampa e essa parte aqui vai travar, ó. Pulsando, ó. Pronto, praticamente travou. E no momento que eu coloquei a tampa aqui, ó, o sensor tá aqui embaixo, a tampa apertou o sensor e aí o barulho sumiu. Tá pronto. Então, para a gente acessar a configuração do iDRAC, a gente vai entrar no setup aqui do servidor, né? Acabei de ligar ele, por isso está fazendo esse barulho. E aí ele faz o POST, ou o Power Only Self Test, que é aquele teste padrão que o computador faz. Ele está testando agora o iDRAC, que é o acesso remoto para monitorar o servidor. Então, conforme ele faz a verificação das memórias, faz a verificação do iDRAC, aí ele vai para a próxima etapa, que vai aparecer o logo da Dell. Concluído aí a verificação do iDRAC, a inicialização dele na verdade, né? Que é esse recurso que tem, e agora ele vai aparecer aí o logotipo da Dell com o modelo do servidor. E aí na próxima tela eu apertei o F2, ó. O F2 lá em cima no canto direito está dizendo assim, ó, entrando no sistema do setup. Então o F2 é a tecla que eu utilizo para entrar no setup do servidor. E ele continua fazendo toda uma verificação, toda uma leitura aí dos recursos e tal. E aí ele vai me permitir entrar no setup. Dentro do setup é que eu posso configurar aí o iDRAC. Então vamos ver agora na sequência. Está entrando aí, né? Pode ver que o barulho já sumiu, porque ele já fez toda a inicialização, já diminuiu aí a rotação do cooler. Então agora nós temos o silêncio aí do servidor trabalhando. E nós temos aí a opção de entrar no firmware da interface, ó, setup, entrando no setup. Muito bem, então aqui vou apresentar para você o setup do servidor Dell R420. Então nós temos aqui System BIOS, ou seja, sistema básico de entrada e saída, ou seja, aqui eu tenho acesso a todos os recursos de configuração aí do servidor, da placa-mãe, enfim. Em sistema, informação do sistema, nós temos o modelo dele, né? Qual que é o fabricante, tal, qual que é o modelo, aqui no botãozinho back a gente volta. Eu percebo aqui também qual é o tipo de memória que está instalada, uma DDR3 com a frequência de barramento 1067. Temos 16 GB instalados, embora esse servidor comporte aí quase 400 GB. Nós temos apenas 4 pentezinhos de 4, só para teste mesmo. Em processador aqui, ó, a gente também percebe a velocidade, né, do processador. Temos também aqui o modelo dele. Nós temos um Xeon, CPU Xeon 2.2 GHz de velocidade. Ele tem 15 MB de cache L3, que é a memória auxiliar do processador, e também 6 núcleos. Então, um processador muito bom. E nós vamos falar aqui dessa configuração do iDRAC. Então, a configuração dele nos permite acessar aqui vários recursos dessa placa ou desse sistema iDRAC. A primeira coisa que eu quero fazer, descendo, correndo aqui a barra de rolagem, lá embaixo de tudo, eu tenho a opção Reset iDRAC Configuration to Default, ou seja, eu vou colocar a configuração do iDRAC para padrão de fábrica, inicializando ele, ou seja, vou resetar. Em outros termos, resetando essa configuração, eu simplesmente vou apagar toda a configuração que tiver no iDRAC. Como eu não sei quais as configurações que tinha, quem fez, como que foi, eu quero colocar ele padrão de fábrica para na sequência eu fazer a configuração dele para acesso remoto. Então aí está o progresso de configuração ou de reset dele. Vamos aguardar um pouquinho até que ele faça o reset completo. Muito bem, então conseguimos aqui resetar o iDRAC, já reiniciou aqui o computador. Agora nós vamos configurar ele, né? Então o que eu preciso configurar aqui? A primeira coisa que eu preciso configurar é a network, ou seja, a rede do sistema iDRAC. Por que eu preciso? Senão não tenho como acessar ele remotamente, né?
Então, ó, nós vamos aqui nessa opção IPv4, que é o protocolo de TCP/IP, já está habilitado, tá? Eu posso deixar o DHCP habilitado ou não, disable ou enable. Se eu deixar ele habilitado, então o próprio roteador vai me dar um IP para o IDRAC. Isso é interessante se você vai estar utilizando aí mudando o roteador, mudando o servidor de rede e tal. Caso contrário, é bom você deixar desabilitado, ou seja, o DHCP não vai te dar um número de IP, você que vai escolher. Como a minha rede aqui, por exemplo, está na faixa 1, então eu vou colocar aqui, ó, 192.168.1, vou colocar o IP 120, tá? Aí o gateway eu também preciso colocar na mesma faixa de IP do meu roteador, 192.168.1.1. Então dessa forma eu estou configurando a placa de rede do IDRAC para que ele funcione na minha rede. Se eu colocar um roteador com uma faixa diferente, eu tenho que manualmente entrar aqui e também trocar. Então vamos deixar dessa forma aqui, ó. Você não precisa alterar mais nada. E aí você vai no back, aqui volta um item. E outra coisa que você precisa fazer aqui na configuração do IDRAC é alterar o usuário. Configuração de usuário. Por padrão, nós temos aqui habilitado o usuário root. O usuário root eu posso colocar ele como operador, eu vou deixar como administrador, tá? E aí os privilégios dele vai ser privilégio de administrador. Eu vou criar uma senha, vamos colocar a senha root também. Ele pede para repetir, repetimos a senha. Então o usuário e senha vai ficar igual. Basicamente eu só preciso configurar esses dois itens no sistema IDRAC para que ele possa funcionar. Então aí eu vou salvar, né? Sai aqui, ó, ele pergunta se eu desejo salvar as configurações, as alterações, eu vou colocar sim. E aí quando ele concluir o salvamento, eu volto para a tela inicial aqui do IDRAC. Então o IDRAC já está configurado. Agora dentro do próprio servidor eu posso acessar o navegador e através do navegador digito o IP que eu coloquei no IDRAC. E aí é como roteador, você coloca o IP, ele pede o usuário e senha, é o usuário e senha que nós colocamos aqui, root, e aí eu consigo acessar o menu e ver como está a saúde, a configuração de cada item aí do servidor. Então nós temos aqui no servidor Dell R420 instalado aqui o Windows, vamos ver aqui a versão dele, versão 2022, tá? Então Windows Server, Windows para servidor. A gente está até aqui com informações, pois eu acabei de instalar ele e ele não está ativado ainda, né? Só para teste aqui. Tem algumas informações que a gente pode verificar aqui no msconfig. Nós temos aqui, ó, a opção dos processadores ou dos núcleos que esse processador tem. Então nós temos aqui o máximo dele é 12, então é bastante potente esse processador. E também podemos visualizar aqui, em gerenciador de tarefas, a performance desse servidor. É um processador Xeon, tá? Ele é um Xeon com 2.2 GHz de velocidade. Nós vemos aqui que ele vai oscilando de acordo com o que eu vou usando, né? E também ainda não instalei os drives, não está tudo configurado certinho, então você vê que ele oscila aqui de 2.2 para menos. Então aqui ele mostra a capacidade que está sendo usado no momento aqui, ó. O processador está sendo usado aí 7, 10% da capacidade dele. E é interessante que esse processador tem apenas um processador, ou seja, apenas um socket que tem processador, embora ele seja um servidor e tem dois sockets, eu poderia ter dois processadores, aqui só tem um, com 6 cores e 12 núcleos aí de processador lógico. E a quantidade de cache que ele tem no L3 são 15 megas, ou seja, é bastante cache, que é uma memória auxiliar para o processador, ajudando ele aí no desempenho. Memórias, nós temos aqui, ó, eu estou fazendo um teste em bancada, apenas 16 GB instalados, tá? Nós temos aqui 4 pentes de memória de 4 GB. Então 4 vezes 4, até tem a informação, ó, tá você põe o mouse em cima, ele
informa qual soquete que tem, soquete 1, 2, o soquete 3 não tem nada, aí o soquete 4 e 5 estão aí com esses pentezinhos de 4 GB de memória, memória DDR3, é uma DDR3, até a frequência dela é uma frequência baixinha, 1067, né, que eu estou utilizando aqui para teste. E nós temos ainda 8 slots livres, então eu posso colocar bastante memória. Se eu for colocar a memória que a própria Dell, né, as especificações técnicas garante que ele suporta até quase 400 GB de memória. Então eu posso colocar bastante memórias aqui para ele ficar mais rápido e mais potente. Mesmo assim, com apenas 16 GB de memória, você tem aqui o uso de 10% da memória. Então eu estou usando apenas 10%, só com Windows. Claro que conforme eu for usando mais informações, né? Conforme eu for usando programas, abrindo programas, instalando tal, criando usuários, ele vai ficar lento, né? Mas aqui a gente já consegue visualizar que ele tem apenas 10% de uso, né? Aqui a gente vê no gráfico, ele tem aqui, ó, 11 gigas livre, né? Que é essa cor aqui, esse azulzinho mais claro, né? Então, o processador também, aqui nós temos a margem de porcentagem que ele está usando aí, né? Os discos, é interessante que o disco, vou abrir aqui para você ver, o HD dele, nós temos aparentemente 2 HDs, né? Então aqui nós temos, ó, na informação de gerenciador de disco do Windows, a gente verifica aqui o seguinte: nós temos disco 0 conectado, 465 GB, e o disco 1 com 930. Então aparentemente tem apenas 2 HDs conectados. É o que a gente verifica aqui nas partições. Mas na verdade eu estou usando aqui o sistema de RAID dele. Então o sistema de RAID eu deixei um HD de 500 para o sistema Windows e juntei 2 outros HDs. Se eu não me engano é 2 de 500 que tem lá. E aí ele dá 1 terabyte, ou seja, 930 GB. É menos de 1 tera por causa dessa porcentagem reservada aí que o HD nunca utiliza a capacidade total, né? Então nós temos aqui 3 HDs, apenas 2 estão juntos aqui, ó, fazendo com que um fique maior, para que a gente possa ter mais espaço. É o que o sistema RAID ele possibilita a gente fazer aqui no servidor. Então é um servidor bem interessante, bem parrudo. A gente pode utilizar ele aí tanto numa empresa para gerenciar dados, realmente servir as empresas, os aplicativos, ou podemos usar ele também em casa para utilizar aí a potência que ele tem. Então é um servidor top. Muito bom, então quando eu ligo o computador aqui, ele vai aparecer algumas opções como F2 e tal. Aqui ó, Ctrl S, que é para eu entrar no menu de configurações. E na próxima etapa aqui ele vai aparecer a opção Ctrl R. O Ctrl R eu aperto, aí ele vai fazer o quê? O Ctrl R vai chamar a configuração ou utilitário de configuração da placa controladora do servidor. No caso ali, ó, nós temos uma placa. Eu vou apertar agora o F1 para ele continuar. Então, essa placa controladora é quem controla algumas funções do HD, por exemplo, o sistema de RAID. Então, eu quero entrar na placa controladora do servidor para configurar o RAID. Então, eu tenho que fazer esse processo aqui que você está vendo na tela aí. Aperto o Ctrl R, conforme ele vai dando boot, e aí ele vai fazer para mim aí a seleção dessa função e vai abrir o menu de configuração ou utilitário de configuração do RAID. Muito bem, então nós temos aqui a placa controladora do servidor, que é esse modelo PRCH310. Essa placa que gerencia aí os HDs, ela controla ou configura o modo que vai operar os HDs, vai operar no modo RAID, não RAID, RAID 0, RAID 1, enfim, esse formato aí de RAID. Aqui aparece como não configurado, ou seja, não tem configuração presente. Então, eu vou verificar aqui, ó, com a tecla Ctrl P ou Ctrl N, eu posso avançar lá no menu, lá em cima, tá vendo? Ó, Ctrl P, ele vai voltando de frente para trás. Estou aqui no PDMGMT, nesse menu, e aqui eu já identifico que temos 3 HDs, ó, HD 00 SATA, 01 SATA e 02 SATA. Esses 3 HDs, no status dele está como
não RAID, ou seja, então, se eu quiser colocar a configuração de RAID nesses HDs, eu tenho que dizer que eles vão entrar nesse status de disponibilidade de RAID. Então, eu vou apenas apertar o F2 em cima do HD 0 e vou lá embaixo, ó, converter para RAID, ok? Yes, pronto. Está no modo de leitura. Então, agora quer dizer que ele já fica disponível para ser usado no RAID. Se eu voltar lá no menu, eu já vejo que aqui, ó, não tinha configuração. Agora já tem uma configuração que é um disco que está disponível, mas também não está configurado. Um disco físico não está configurado. Então vamos voltar lá, aqui na opção, vamos colocar o segundo disco. Disponibilizar ele, convertendo para RAID. Agora se a gente for lá verificar, ó, já tem 2 discos disponíveis para ser usado no modo RAID. Vamos voltar lá mais uma vez, ó, o terceiro disco. No F2, converto para RAID, yes, sim, disponibilizo aí. Os 3 discos já estão disponíveis para ser configurado no modo RAID. Mas aqui diz que não tem configuração presente, ou seja, eu tenho discos disponíveis, mas fisicamente os 3 não estão configurados, ok? Então, como que eu faço para configurar no modo RAID? Primeira coisa, eu vou aqui na placa, na placa controladora, e aperto o F2. Então eu tenho aqui, ó, converter para não RAID. Olha o que acontece. Eu posso escolher os 3 discos e tirar eles do modo RAID. Então, não é... Vamos fazer esse teste aqui, ó. Pronto, ó. Voltou originalmente a disponibilidade. Aliás, tirou a disponibilidade de RAID, ó. Eles voltaram a ser não RAID, ok? Então, eu também posso vir aqui, em vez de eu ir lá converter um por um, como nós fizemos, aqui em cima da placa, eu aperto F2 e vou converter para RAID. Então, eu posso escolher converter os 3 de uma vez só ou não. Então, essas duas formas que você pode disponibilizar eles, os HDs, para RAID. Agora, eu já tenho os HDs físicos disponíveis. Eu vou no F2 aqui em cima da placa. Ó, se eu for em cima dos HDs, F2 não acontece nada. Ó. Então, ou aqui é onde está não configuração presente, ou em cima da placa mesmo. Eu aperto F2 e ele tem a opção. Se eu for em criar a configuração, então eu não vou fazer isso agora porque eu não tenho configuração feita. Mas vamos em criar um novo VD. Então vamos criar um disco virtual. Então eu vou clicar aqui, ó. Ele tem a opção RAID 0. Aí tem RAID 1 e RAID 5. Então, por exemplo, se eu for usar a opção RAID 0, eu posso usar um HD. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar o disco 0. Ok? Pronto. Eu criei um grupo aqui, ó. RAID 0. O disco físico, ele está... o disco virtual, né, está usando o único disco físico do grupo. Por que o único disco físico do grupo? Porque eu só coloquei um disco no RAID 0, os outros 2 não usei. Ó. Então, vamos deletar esse disco aqui, esse grupo, né? Volta a ficar disponível os 3 HDs. E vamos criar... Se eu colocar aqui, ó, o RAID 0, se eu habilitar os 3 HDs aqui, ó, ativei os 3, pode ver que aqui ele foi somando aí a capacidade deles e transformando, vamos colocar aqui, ó, discos 1, 2 e 3. Aí veja agora como que fica aqui, ó. Disco físico não tem mais nenhum disponível, porque os 3 discos físicos, que são os 2 de 500 e o de 700, os 3 físicos pertencem agora a um virtual. Então o virtual como que abraçou os 3 discos físicos e criou apenas um disco. Então, embora são fisicamente 3, mas no modo virtual aparece apenas como um disco, com a somatória total de capacidade aí dos HDs. Isso é interessante se você tem, por exemplo, eu tenho 2 HDs de 500, né? Vamos ver aqui na prática isso que eu estou dizendo. Vamos deletar aqui, voltar ao original. Então eu tenho 2 HDs de 500, ok?
Aqui, ó. Só que esses dois HDs de 500, eu tenho arquivos que são 700 GB, por exemplo. Eu não quero colocar, encher um HD e pegar a parte do arquivo e colocar no outro HD. Eu quero que, para gerenciar apenas, como se fosse apenas um único HD, uma única partição. Então eu seleciono os dois HDs no formato disco RAID 0 e aí ele soma lá, tá vendo? Então aqui eu posso pôr um nome qualquer. E aí aqui aparece para mim, ó, o nome qualquer, 930 GB. Mas como se o HD aprende 500? Porque ele usou esses dois discos e transformou como que apenas um só, utilizando o RAID 0, ok? Então vamos deletar aqui o grupo. Pronto. Então eu posso fazer também aqui, ó, em criar o grupo, o formato RAID 1. O formato RAID 1 eu só posso usar 2 HDs. Ó. Se eu tentar habilitar 3, se eu tentar habilitar os 3, ó, ele não permite. Por quê? Porque ele vai fazer um espelho. O RAID 1 ele espelha um HD no outro. Então tudo que eu gravar no HD 1 ou no HD 0, ele será gravado no HD 1. É como se fosse uma cópia. Então ele é interessante, né? Só que aí você perde um HD, por assim dizer. Porque o espaço de 2 você vai ficar com apenas um. Mas aí você também pode criar, se desejar, colocar o nome qualquer aqui. E aí a gente visualiza aqui, ó. 2 discos físicos estão sendo usados apenas como virtual, apenas a capacidade de um deles. Porque o outro ficou sendo espelho, tá? Então, nesse cenário aqui, ó, eu posso fazer assim, ó. Vamos deletar aqui. Deletar o grupo, né? E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho, levando em consideração que eu tenho 3 HDs, então eu posso fazer assim, ó. Eu vou pegar esse HD de 500 para eu colocar o sistema operacional, tá? Então, eu posso criar no formato de disco RAID 0. Se eu tentar criar RAID 1 com ele, ó, eu habilitei um HD, ele não cria RAID 1. Então, se eu quero usar só um para o sistema, então, obrigatoriamente eu ponho RAID 0. Aí eu habilito o HD que eu quero esse daqui, ó, o disco 0. E aí eu posso colocar aqui, ó, esse HD vai ser para eu instalar o Windows. Ok, criei aqui, ó, o disco virtual usando apenas um HD, ok? E aí criou o grupo 0. Agora ficou disponível aqui para mim, ó, não configurado, o HD de 460 ou de 500 e um de 700. Eu posso criar eles também como disco RAID 0, independente, aí vai aparecer para mim 3 HDs no sistema. Ou posso somar esses dois, como você vai ver agora, ó, vou criar aqui. Os dois únicos disponíveis, o outro já está sendo utilizado, então não tem mais como utilizar ele aqui. Eu teria que excluir do grupo. Então eu vou habilitar aqui, ó, o HD de 500 e o de 700. Veja que ele me deu 930. Então ele tem aí uma diferençazinha no tamanho, né? Mas ele somou, né? Então ele somou aí parte deles e aí eu tenho praticamente agora colocar, por exemplo, salvar arquivos. Então veja como ficou o cenário. Aqui, ó. Tenho dois grupos criados, o grupo RAID 0 e também o grupo RAID, o grupo 1 e grupo 0 e grupo 1, né? Ambos estão como RAID 0. O grupo 0 eu tenho apenas um HD físico dentro desse grupo. E o grupo 1, também é RAID 0, eu tenho 2 HDs físicos. Eu posso criar vários grupos ou posso colocar vários HDs dentro do mesmo grupo. Então, aí dessa forma eu consigo configurar. Agora, por exemplo, nesse cenário, eu vou lá, instalo o Windows nesse HD aqui, ó, e dentro do sistema vai aparecer esse HD como sendo o HD com o sistema Windows e os outros dois HDs apareceram apenas como um só. Então você acha que só tem um HD, mas na verdade tem dois,
sendo utilizado aí no disco, no RAID 0. Muito bem, então os HDs que eu tenho fisicamente conectados, já distribuí eles aqui entre o grupo 0 e o grupo 1. Então se eu for na placa, na configuração dela, no F2 aí, ó, tá todas as opções desabilitadas para mim, ó, tá vendo? Eu não posso criar mais nenhum disco virtual, não posso fazer nada, porque já estão, não posso converter ou desconverter, enfim. Com relação ao formato aqui, o status, ó, nós temos aqui, ó, todos os HDs estão online. Se eles estão online, é porque eles já estão adicionados no grupo de RAID, quer seja 0 ou 1 ou mais. Se eles estivessem só habilitados para aceitar o RAID, ele estaria como read, né, ou leitura, mas não estaria dentro do RAID. Então, se ele estivesse como no RAID, então nesse caso aqui, se ele estivesse como no RAID, eles não conseguiriam ser adicionados a um grupo. Então aqui, por exemplo, ó, eu não consigo fazer muita configuração neles. Então, vamos só ver um detalhe aqui, que é dentro da configuração da placa, né? Aqui, ó, como eu disse, eu não tenho muito o que fazer, apenas criar a configuração. O que eu faço aqui, ó? Se eu habilitar essa opção, ó, a mensagem que diz, ó, selecionando essa opção, vai ser deletado os discos virtuais. Você deseja continuar? Yes. Então, eu coloquei aqui, ó, para continuar, e ele tirou todos os discos do modo RAID, ó, estavam online, agora ficaram apenas como leitura. Então, eu zerei a configuração da placa. Se eu tivesse 10 grupos de RAID com 10 HDs ou mais HDs, eu teria zerado essa configuração. Então, aí tem que tomar cuidado, porque senão você tem que configurar tudo de novo, né? Então, dessa forma, eu vou fazer aqui de novo. Vou criar, como eu tinha criado, apenas um HD para o sistema. E os demais HDs, os outros dois HDs, eu vou colocar ambos também no formato RAID para dados. Então, quando eu instalar o Windows no outro HD, esses dois aqui vão aparecer para mim apenas como dados. Ok? Então, essa é a configuração aí do modo RAID que você tem. Aqui eu posso acessar o disco virtual, por exemplo, do grupo 2 aqui, ó, grupo 2, disco virtual aqui, ó, eu posso acessar e verificar como que está. Só que eu não posso alterar. Se eu quiser disponibilizar esses dois HDs novamente, eu preciso excluir o grupo. Aí tem que vir aqui, ó, excluir, deletar o grupo. Aí os dois HDs ficam novamente disponíveis para que eu possa configurar aí quantos RAIDs forem necessários, ok? Então vamos só finalizar aqui a criação deles, né? Como eu excluí o grupo, então estou criando novamente aqui o grupo RAID 0, né? Então tem aqui disponível para funcionar. Então agora é só instalar o Windows aqui dentro do HD 0, né, que tem 400 GB ou 500, né? E os outros dois vão ficar como partição secundária para armazenar dados. Uma vez que você fez isso, você clica em ESC e aí você pergunta se você quer sair, ó, dá mensagem para você reiniciar apertando Ctrl Alt Del, que você reinicia o servidor com o RAID configurado. Bom, uma vez que nós configuramos o iDRAC, nós percebemos aqui o seguinte, ó, essa tela à direita aqui, essa aqui é a tela do servidor, ele não está com o Windows inicializado, o sistema não está presente, só está apenas ligado na energia, né? Agora a pergunta é, se eu já configurei o iDRAC, será que eu vou ter como acessar remotamente o servidor? Algumas configurações, né? As configurações do iDRAC dele. Então a gente percebe o seguinte, ó, eu vou abrir aqui o terminal, eu estou usando aqui o sistema Mac, mas funciona do mesmo jeito. Então eu vou dar um ping aqui, ó, no mesmo IP, 192.168.1.120. E aí ele me mostra aqui a resposta, ó, tá enviando dados
não está tendo perda. Então quer dizer que o meu computador aqui na rede, no caso aqui esse computador, ele está se comunicando através da rede com o servidor. Então como que eu vou acessar ele? No próprio navegador, eu vou digitar apenas o IP que eu defini lá no IDRAC, que é 192.168.120. Já entrou na tela de login dele, né? Parece até a inicialização de um roteador. Então, nós colocamos o usuário root e a senha também root na configuração aqui, ó, do IDRAC, ok? Então, vamos entrar com esse usuário root e com essa senha. Aí, ele vai validar a credencial, se tiver certo, vai permitir com que a gente entre dentro da configuração do IDRAC. Pronto. Nesse momento aqui, ó, você percebe que ele já inicializou. Estou dentro do IDRAC. Aqui eu posso fazer as configurações que forem necessárias. Mas falando de forma objetiva, aqui dentro do IDRAC, na função Network, né, que é a função de rede, foi aqui que nós configuramos. Só que nós configuramos aqui no servidor, nessa tela. A gente entrou lá com F2, foi no setup da máquina, entrou na função IDRAC e fizemos as configurações. Aqui eu estou pela rede, no outro computador acessando através do IP, ok? Esse IP foi o que nós definimos aqui, ó, no IPv4. Nós definimos um IP fixo, não colocamos DHCP, porque senão cada hora ele pode receber um IP diferente. Eu coloquei um IP fixo. Então, nós definimos aqui, dentro dessa opção. Aqui em hardware, por exemplo, a gente pode verificar as fãs, ou seja, os coolers. Aqui está tudo ok, ó, com o status tudo verdinho, tal, tá funcionando direitinho. Então aqui nós conseguimos verificar aí alguns recursos de hardware, né, que tem. Por exemplo, em redes eu tenho duas placas de rede, né? Se eu verificar aqui, ó, tem uma que está verdinha e outra está com sinal de exclamação amarelo. Então, ó, se você abrir aqui, ó, verdinha está com link ativo de 100 megabytes por minuto. O cabo dele não é gigabits, então a velocidade é só 100. Aí na placa 2, se você for aqui, ó, está como none, ou seja, não está conectado. Então já consigo monitorar aqui a placa 2. Como ele é um servidor, ele é redundante, né? Ou seja, ele pode ter duas placas de rede, se falhar uma entra a outra, mas eu só estou com o cabo aqui conectado. Então esse é o necessário aqui. Aí no caso aqui, ó, a gente tem alguns recursos como essas informações gerais aqui. Nós temos, por exemplo, ele dá um alerta aqui, ó, no Power. Vamos ver que alerta que é esse aqui. Ele está dizendo aqui, ó, que o PS1, o status é que está presente. O PS2, o status é que falhou, perdeu, enfim, de alguma forma não está funcionando. Eu sei que aqui é o sistema de AC dele, ou seja, de energia. A voltagem dele aqui é de 550 watts, né, de potência que a fonte tem, então eu já sei que é a fonte. Uma fonte está ok, a outra não está. Eu sei que a outra está desconectada da energia, então tudo bem. Como ele é redundante, também deveria estar com as duas conectadas. Se faltar uma, vai ter a outra. Então eu já consigo também gerenciar usando essa opção aqui. Aqui também eu consigo verificar alguns outros recursos, né? Como por exemplo a temperatura aqui do processador. Ele vai carregar aqui, mas está demorando um pouquinho. Vamos ver aqui se a gente consegue ver aqui, ó, os alertas. Se tiver algum alerta aí, ó, ele vai dando os alertas que o sistema pega, né? Então aqui a gente tem aí várias opções. Aqui, por exemplo, eu posso determinar qual é a ordem de boot que ele vai dar, né? Aqui eu tenho o boot pelo CD e tal, né? Boot normal, tem boot pelo remoto, enfim, pelo cartão de memória e tal. Posso fazer algumas configurações. Bom, aqui nós temos a opção de acessar o IDRAC, né? Aí você talvez pergunte, o que é IDRAC? De forma resumida, vamos mostrar aqui, ó. Definição do IDRAC. Aqui está em inglês a sigla, IDRAC. Então nós vamos resumir da seguinte forma. É um controle
de acesso remoto integrado da Dell. Então a Dell tem integrado no seu servidor um controle de acesso remoto. Ou seja, mesmo que o computador não esteja funcionando o sistema, o Windows, é possível acessar remotamente ele através desse recurso aqui do iDRAC.